Olá, gostaria de dar as boas-vindas a vocês em mais um Café Web. Eu sou Juliana Leste Pires, fisioterapeuta, coordeno a pós-graduação de fisioterapia pélvica e obstétrica em Fortaleza. E hoje eu estou aqui com vocês para refletir um pouco sobre esse seguinte tema, Covid-19 e assoalho pélvico. Existe alguma relação? Então, diante desse vírus tão pequeno, o que será que haveria entre ele e o assoalho pélvico, que seria esse conjunto de músculos, ligamentos e fáscias, e que mantém os órgãos pélvicos internamente, aqui no caso ilustrado pela mulher, mas também em homens, em crianças, em idosos, todos nós temos um assoalho pélvico. Então, eu trouxe para vocês aqui dados muito recentes a respeito da pandemia e tentei fazer uma correlação entre o que há desse vírus tão novo, né, e o que a respeito, né, dessas instituições que tratam de assoalho pélvico. Então, no dia 26 de abril de 2020, há uma estimativa de 2.810.000 pessoas com o diagnóstico confirmado do Covid-19, onde existem 193.000 mortes, quase 194.000 mortes reportadas pela Organização Mundial da Saúde. Onde, nessa atual situação, os Estados Unidos é o país em que mais existem casos. E aí a gente pode observar na Europa, porque já vem acontecendo há um pouco mais de tempo, seguido das Américas, aqui a comparação entre os continentes, o leste mediterrâneo, Pacífico, Ásia, África, e à medida que o tempo vai passando, esses dados, eles vão se atualizando, né? Mas nessa data, do dia 26, a gente pode observar que o Brasil, ele está como o 11º país, com quase 53.000 casos confirmados de Covid-19. E essas outras ilustrações aqui mostram quais países estão no ranking desses 12 primeiros países que têm os casos de Covid-19. Então, eu queria trazer esse questionamento para vocês. Nos tempos atuais, onde o Covid-19 se espalha ao redor do mundo, com impacto significativo sobre a saúde, o bem-estar e a estabilidade econômica das pessoas, pode parecer de pouca importância dedicar atenção a um tópico tão pequeno e específico, que seria o assoalho pélvico. Comparado a uma doença que ameaça a vida, qualquer queixa pélvica pode parecer de menor importância. E, por outro lado, podemos afirmar que o assoalho pélvico, como eu falei, composto de músculos, ligamentos e fáscias, e ainda os órgãos pélvicos, será que eles seriam, de fato, um pequeno tópico? Então, além de tudo isso, talvez não esteja sendo, né, tão atualizado, mas que em 2002 começou a existir um vírus também chamado Covid, por isso que o atual é chamado novo coronavírus ou Covid-19, porque iniciou no final de 2019. E dali em diante, em 2012, veio uma outra síndrome respiratória grave, tá? Que era considerada a síndrome respiratória do coronavírus do Oriente Médio. Então, já se tem histórico de 2 tipos de vírus bem parecidos com o atual Covid-19, tá? Ou novo coronavírus. E isso daqui a gente pode ver, né, na linha do tempo, 2002, 2012 e agora 2019. E então, assim, eu queria sempre ressaltar para vocês que eu estou trazendo dados extremamente recentes e tentando fazer um paralelo com o que nós temos a respeito de assoalho pélvico ao longo de todos esses anos de estudo.
E eu, com a minha mente, né, muito pesquisadora e querendo ir em fontes oficiais, eu selecionei alguns dados aqui para vocês. Então, só recapitulando que as disfunções de assoalho pélvico, elas englobam incontinência urinária, que existem, né, alguns tipos, incontinência fecal, que é aquela perda de fezes sólidas, líquidas, né, ou não, e incontinência anal, existe uma pequena diferença que a incontinência anal engloba perda de gases, tá? Prolapsos de órgão pélvico, quer dizer, queda de bexiga, de útero, de intestino, disfunções sexuais e dor pélvica. E eu acredito que, assim, em menor proporção, talvez, isso daqui impacte um pouco menos na atual situação do Covid-19. Por quê? Porque eu fiquei pensando, o que será que no assoalho pélvico o Covid-19 afetaria de modo mais importante? Mas tudo aquilo que a sintomatologia diz que aumenta tosse, tá certo? Que dá desconfortos, né, respiratórios, essa tríade aqui poderia estar sendo mais impactada. E lembrando para vocês que as disfunções de assoalho pélvico, todas essas aqui que eu demonstrei, elas impactam a depender da população, né, do estudo, da quantidade de pessoas envolvidas, mas elas podem impactar entre 20% a 77% a qualidade de vida das pessoas. Então, a qualidade de vida é uma dimensão que a Organização Mundial da Saúde, ela também coloca como um bem-estar maior, mais amplo, e isso relacionado ao assoalho pélvico, a gente também pode desenvolver pesquisas. E aí eu trouxe para vocês os seguintes dados, né, relacionados à doença pulmonar obstrutiva crônica e incontinência urinária. Então, isso daqui causaria, né, uma obstrução crônica ao fluxo aéreo, com frequentes tosses e expectoração. A gente sabe que o Covid-19 não é uma tosse produtiva, é uma tosse mais seca, tá? Mas só tentando trazer algo que já existe nas pesquisas. A DPOC afeta em torno de 7 milhões de brasileiros e é a quinta maior causa de internação no SUS, no Sistema Único de Saúde. Afeta pessoas com mais de 60 anos e principalmente as regiões sul e centro-oeste. A incontinência urinária ela acontece nos casos de exacerbação da DPOC, onde essa tosse se torna mais frequente e cerca de 50% desses pacientes, desses portadores de DPOC, eles apresentam algum grau de incontinência urinária. Lembrando que a incontinência urinária vai interferir na vida diária dessas pessoas, ela é mais frequente nas mulheres e a incontinência urinária, o DPOC, ele é um fator de risco tanto para homens como para mulheres. Então, o paciente com problemas respiratórios, que a gente chama, nesse caso, né, de DPOC, ambos os sexos podem ser afetados. E a gente observa que quando essas tosses estão exacerbadas, né, aquelas crises que o paciente apresenta, daí então a incontinência urinária vem com mais intensidade. E foi feito um estudo piloto que se observou o quê? A ausência de correlação entre a severidade da incontinência urinária com a diminuição na habilidade de você contrair corretamente o assoalho pélvico. Mas, como o N não era tão expressivo, mais estudos deveriam ser realizados associando essas duas questões. Contração, uma boa contração de assoalho pélvico, com menos intensidade de incontinência urinária nos pacientes DPOC. E aí a Sociedade Internacional de Continência, no seu compêndio de 2017, eles colocaram a condição aqui, algumas condições crônicas, tá, em pacientes idosos, e no caso, a doença pulmonar crônica, ela estaria associada com aumento de tosse e, principalmente, as mulheres tinham a perda de urina por esforço, nesses casos. E um dos manejos clínicos orientados pela Sociedade Internacional de Continência seria a supressão da tosse, né, com medicamentos, que isso poderia reduzir a incontinência urinária de esforço e também ainda alguns casos de incontinência urinária de urgência.
E eu gostaria de ressaltar também a relação entre DPOC e outras disfunções de assoalho pélvico. Então, ela também é um fator de risco para prolapsos de órgão pélvico, as quedas dos órgãos pélvicos, né? Com pesquisas mostrando uma associação bem significativa e mostrando que mulheres de etnia branca e latina, elas têm de 4 a 5 vezes mais a chance de apresentar esse risco aumentado do que as de etnia negra. E a incontinência fecal também vai ter uma chance quase 2 vezes maior, e isso daqui independe de tabagismo ou não. Por que seria isso? Porque a gente pode imaginar que mecanicamente a incontinência urinária, ela decorre de um desequilíbrio entre as forças que empurram as fezes, nesse caso específico aqui, com aqueles mecanismos de resistência que mantêm os órgãos no local, a musculatura fechando corretamente, os ligamentos suspendendo, né, sustentando esses órgãos. Então, ela também pode ser associada com aumento na pressão intraabdominal, aumento na motilidade intestinal, com fezes mais soltas, né, ou mais líquidas, e fraqueza do esfíncter ou dos músculos do assoalho pélvico. Então, tudo isso contribui para que a pessoa apresente mais chance de ter essas disfunções. E daí eu comecei a pesquisar, e comecei a perceber também que alguns estudos bem recentes, agora, né, de 2020, eles identificaram a possibilidade de uma relação entre a falência respiratória dos pacientes COVID-19 e uma neuroinvasão também causada por esse vírus. E aí ele se sugere, né, que se monitore clinicamente esses pacientes e pesquisar as características da doença, porque ela é uma síndrome que pode, né, apresentar determinados sintomas e outros pacientes não. Mas a gente sabe que o COVID-19 causa uma pneumonia epidêmica caracterizada por uma síndrome respiratória aguda grave. E o novo coronavírus, ele é bastante semelhante, como eu falei anteriormente, com aquele primeiro coronavírus descoberto em 2002, tanto na sua sequência genética, como na sua patogênese, e também na maneira como o vírus consegue adentrar as células. E daí, então, aqui, esse gráfico, né, semelhante àquele que eu mostrei, que ressaltava só a ordem cronológica do surgimento dos vírus, ele mostra também o neurotropismo do COVID, tá? Aqui ainda tem ele não é tão expressivo com o COVID-19, porque simplesmente tem poucos estudos ainda a respeito dele. Mas uma das pesquisas, né, que estão em andamento é exatamente essa questão de observar o tropismo, quer dizer, a afinidade que o COVID-19 tem pelas células neurológicas ou pelos neurônios e por aí vai. Então, se observou o quê? Que alguns coronavírus, eles conseguem invadir o tronco cerebral, essa região aqui, com uma via de rota na conexão sináptica entre o pulmão e as vias aéreas. Então, talvez isso possa ser uma explicação por que determinados pacientes perdem o olfato, perdem o sabor, ficam mais comprometidos na sua parte respiratória, porque aqui é nosso centro respiratório também, tá? Então, essa invasão neurológica, ela pode provocar, então, essa falência respiratória com a síndrome respiratória aguda grave do coronavírus. E daí, então, por que se conhecer sobre o neurotropismo do vírus? Para se identificar a melhor maneira de se preveni-lo e também um tratamento mais adequado para os pacientes. E daí a Sociedade Internacional de Continência, ela teve contato com outras sociedades, tá certo? E ela padronizou algumas recomendações. Vale ressaltar que isso daqui não é algo estático, ele está sendo dinâmico à medida que os sintomas e as prevenções, né, os tratamentos vão aparecendo, mas isso aqui é um compêndio de opiniões de especialistas e considerando protocolos locais e também relacionados à escassez de recursos
da Saúde com o endosso da Sociedade Internacional de Continência. Então, a Comissão de Neurourologia da Sociedade Italiana de Urodinâmica, com a Fundação Italiana de Continência, traçaram essas determinações e a ICS deu o aval dela em relação a isso. Por que a Sociedade Italiana? Porque talvez lá tenha se surgido, né, uma necessidade mais urgente de tratar desse tema, uma vez que nós sabemos que a Itália era, né, um dos países mais afetados. Então, o objetivo seria ajudar os profissionais a priorizar o tratamento de pacientes adultos neurourológicos. Com uma justificativa, qual seria, né? Uma gravidade inesperada da crise sanitária global, e aí teria-se que ter atenção prioritária aos pacientes com confirmação do Covid-19, mas também continuar prestando cuidados contínuos aos pacientes já existentes, com um enfoque principal em evitar idas desnecessárias a hospitais pelo alto risco de infecção, uma vez que esses locais vão estar recebendo pacientes COVID. Então, não expor nem os pacientes e nem os profissionais de saúde a um risco aumentado de infecção, apesar das medidas de triagem, de se o paciente estiver com febre, se o paciente estiver tossindo, né, aquela sequência que nós já sabemos, e também adesão aos princípios de proteção comportamental. Então, nós sabemos, além de tudo, que os pacientes neurológicos, eles são pacientes frágeis, pacientes que muitas vezes estão já expostos a várias comorbidades, e então, com tudo isso, eles têm um alto risco para a virulência do Covid-19. Então, uma das recomendações daquelas três instituições seriam adotar medidas assimétricas, que se ressalta o quê? Focar nas necessidades especiais dos pacientes, sem nunca negligenciar o grande interesse da comunidade. Então, é partir do paciente para a comunidade. E qual seria, então, o manejo urológico dos pacientes neurológicos? Adaptar às circunstâncias individuais e também da pandemia. Sabemos que o Sistema Nacional de Saúde, ele é heterogêneo, tanto de país para país, como de região para região, como dentro de uma mesma cidade, se depara com o SUS, aqui no Brasil, e o sistema particular. Então, o que essas três instituições que eu vim ressaltando, elas orientam atualmente? Cancelar todas as consultas presenciais, realizar consultas de vídeo ou telefônicas, de acordo com leis locais de privacidade, que eles devem ser realizadas, né? Podem ser realizadas em qualquer lugar, mas seguindo essas leis de privacidade, que seria, no caso, o teleatendimento ou a telemedicina. Evitar, com isso, interrupções no acompanhamento desses pacientes, oferecer algum tipo de apoio à população que já está sob estresse. Também, triar casos urgentes ou definir uma lista prioritária de tratamentos a serem realizados tão logo o distanciamento social seja começado a ser liberado. Não perder tempo quando houver essa retomada das atividades normais. Ultrassonografias e cistoscopias, elas devem ser limitadas a condições inadiáveis e urgentes. Claro que aqui eu estou citando não a fisioterapia, nós estamos citando exames médicos, tá? O exame de estudo urodinâmico, ele deve ser evitado em todo o tempo do distanciamento social. Quais seriam os critérios de prioridade, né? Eles devem levar em consideração o tipo de admissão, se é ambulatorial ou hospitalar, e a evolução também, se é um primeiro diagnóstico ou se já é um follow-up desse paciente neurológico que nós estamos ressaltando aqui. Se há riscos de complicações, tá certo? E se existem comorbidades nesse paciente específico. Então, adotar medidas urodinâmicas não invasivas.
nossa, Juliana, no outro slide você disse que o estudo urodinâmico ele estava contraindicado nesse período. Sim, mas a gente teria ainda a possibilidade de fazer o uso do diário miccional, certo? E o diário miccional, a fisioterapia é capaz de orientar também, né? Falando um pouco da minha profissão. Então, a teleprescrição de antimuscarínicos e outras drogas também, né, poderia ser realizada através do contato com esse paciente, através da telemedicina, onde a área sem autorização para prescrição eletrônica deverá haver suporte físico por urologista local ou um clínico geral. Nós sabemos que a teleprescrição ainda está restrita a alguns locais e, caso não seja possível, o médico local vai ser contactado. Promover, então, assistência urológica aos pacientes internados com disfunções neurológicas e garantir também um programa de reabilitação da bexiga de maneira adequada e evitar adiamento de procedimentos invasivos. Quais seriam, então, as recomendações que foram adquiridas através do sistema de saúde italiano durante essa pandemia? E daí, então, o Colégio Americano de Cirurgiões, ele também confirmou o cancelamento de cirurgias eletivas, então vai ser restrito a cirurgias apenas de urgência, de emergência. Para quê? Para adaptar os recursos às situações disponíveis localmente, porque a prioridade vai ser os pacientes COVID positivo. Então, esse daqui poderão ser utilizados como estrutura para outras especialidades. O governo e os sistemas de saúde solicitam que os procedimentos eletivos sejam adiados até que os esforços para conter a pandemia sejam controlados. E o termo, né, gente, procedimento eletivo na urologia, ele, na verdade, é contexto dependente. Ele não foi exatamente bem definido no contexto atual da crise, mas se tem que ter bom senso. Então, na publicação, foram colocados várias circunstâncias e quais foram, então, a tomada de decisão em cada uma delas. Mas sempre que possível, deve-se ofertar os tratamentos não cirúrgicos. E aí eu pergunto, a fisioterapia, ela estaria indicada, porque é um procedimento não invasivo, um procedimento não cirúrgico, e em qualquer momento o paciente pode interromper, em qualquer momento o paciente, se ele não estiver se adaptando bem, o fisioterapeuta pode modificar a estratégia terapêutica que esteja utilizando. Adiar a cirurgia até que a demanda por ventiladores mecânicos e de leitos de internação caia, porque toda cirurgia, ela pode levar a complicações, e essas complicações podem levar o paciente para uma UTI. Considerar o risco de infecção por COVID também após a cirurgia, e o impacto do curso pós-operatório do paciente. Então, essa publicação agora de 2020 é onde eu disse que a recomendação é o cancelamento de cirurgias eletivas e, basicamente, essas cirurgias urológicas prioritárias, elas estariam restritas a neoplasias e situações emergenciais. Essa é uma das tabelas que tem nessa publicação, e daí, então, eu ressaltei ela porque é muito comum pacientes do sexo feminino fazerem cirurgia para correção da incontinência urinária de esforço. Então, atualmente, né, se tem que postergar esses procedimentos, e daí, então, foi como eu coloquei a sugestão da fisioterapia como intervenção, principalmente porque ela é padrão ouro para o tratamento. Então, temos que adaptar e lembrar do seguinte, que atualmente nós estamos vivendo um contexto de guerra, tá? É uma guerra que não envolve armas, é uma guerra que ninguém estava preparado para ela, e lembrar que o ser humano ele é naturalmente reativo, ele só vai agir quando chega o problema. E aí, então, nós devemos pensar
num equilíbrio entre a urgência do procedimento e o risco de contágio. Coloca-se sempre nessa balança. Existe acesso a uma assistência anestésica também, por parte da necessidade, né, dessa intervenção? As unidades de saúde, como é que está a demanda dessas unidades de saúde? Os cuidados pós-operatórios que vão ser necessários, o deslocamento desse paciente após a cirurgia. E também a escassez de alguns recursos. Nós vemos hoje, né, até os EPIs, as proteções, as máscaras, que antes eram super fáceis de você conseguir, e hoje precisa ficar aguardando, né, e alguns conselhos profissionais também batalhando, porque que certo conselho profissional teve um EPI diferente, né, de outra profissão. Então, quer dizer, estamos vivendo realmente uma situação de guerra. E onde entraria, então, a fisioterapia durante o Covid-19? Lembrando que nós estaríamos fazendo uma mesma atividade de antes, sendo numa circunstância completamente incomum, que não há registro de uma situação parecida com essa. Então, o tratamento via teleatendimento a pacientes externos, e lembrando que pacientes particulares, porque os convênios, eles não estão autorizando esse tipo de atendimento à distância. É necessário, então, seguir protocolos de controle de infecção. Então, eu acredito que nessa semana que talvez, né, se esteja considerando, talvez para o início, né, do próximo mês, a retomada gradual de alguns serviços, se pensar em que maneira de infecção, em que controle de infecção vai ser tomada no seu serviço. Reconsiderar abordagens padrão para avaliação e gerenciamento de equipamentos também. Como interagir com os seus pacientes e as suas famílias, de que maneira isso vai acontecer? Nós vemos que alguns pacientes internados, eles não podem receber visita, e daí, então, o profissional, ele às vezes fica como essa ponte, né? Gerenciando essas condições clínicas, envolver também, possivelmente, esses pacientes em pesquisas clínicas. E sempre lembrar que essa conduta, ela deve ser baseada, aqui no Brasil, no Ministério da Saúde, nas recomendações do Ministério da Saúde, mas também se reportando à Organização Mundial da Saúde. Então, essas recomendações federais e estaduais, talvez elas possam obrigar alguma reestruturação, porque nós sabemos que a circunstância do vírus, ele tem sido diferente de estado para estado. Eu, particularmente, moro em Fortaleza, no Ceará, que é o terceiro estado que atualmente está convivendo com o Covid-19. E, então, seria o quê? Aproveitar os recursos já existentes. Vamos pensar, vamos refletir o que nós já temos na nossa mão, para que não haja retrabalho, né? Para que nós não percamos tempo diante dessa situação. Então, seria tomada de decisões e implementar o que for mais urgente. Como manter a nossa atividade como antes? Já que nós teríamos, né, a mesma atividade, mas a circunstância agora traz esse novo termo, que é o novo normal. O que existe daqui para frente, a gente vai usar o que nós já temos como bagagem, mas vamos ter que repensar a nossa conduta. Eu digo, assim, que é talvez um paradigma como nós tivemos antes da queda das Torres Gêmeas e após a queda das Torres Gêmeas. Isso mudou completamente as medidas de segurança e a aviação, né? Então, atualmente, como será que nós iremos encarar essa realidade? Então, a demanda extra na assistência médica, ela vai aumentar. E, por isso, nós devemos aproveitar os recursos já existentes, as décadas de pesquisa que já existem, e os fisioterapeutas. Eles vão realmente estar mais destinados aos cuidados intensivos e de enfermaria, principalmente aqueles que já atuam na área hospitalar. Mas também nós temos que pensar que o fisioterapeuta, ele pode limitar também esse movimento físico dos médicos pelo hospital, e nós termos sempre esse cuidado para mantermos o controle da infecção.
o teleatendimento pela Associação Australiana de Fisioterapia, ele foi liberado no dia 21 de março, e, consequentemente, após isso, algumas associações de fisioterapia também vieram liberando. Mas os pacientes, quais seriam aqueles que nós daríamos prioridade para o teleatendimento? Se você tiver que pensar qual paciente que eu posso fazer esse serviço, então seriam prioritariamente os pacientes que poderiam ser atendidos em grupo, porque eles têm um autoconhecimento, uma autogestão, talvez melhores do que aqueles pacientes que precisam do nosso cuidado individual. Essa foi uma recomendação da Sociedade Australiana de Fisioterapia. Também, reexaminar as evidências de tratamento hands-on em alguns cenários. Será que todo paciente precisa ter, né, essa conduta? E focarmos no nosso teleatendimento em aconselhamento, educação a respeito, né, da doença, a respeito do tratamento, exercícios e alongamentos que o paciente possa fazer sozinho. Isso daí eu acho que são dicas extremamente importantes para nós levarmos para a nossa conduta. E eu trouxe aqui para vocês a resolução 516, no caso da fisioterapia, que autorizou as teleconsultas, telemonitoramento, tá? Tanto para a fisioterapia como para terapia ocupacional, mas várias outras profissões também se pronunciaram a respeito disso. Então, como nós também poderíamos manter as nossas pesquisas? Fisioterapeutas também pesquisam, né? Toda a área da saúde é envolvida com pesquisa. Então, eu acho que é importante essas informações desse artigo, que fala, por exemplo, os ensaios clínicos, eles devem seguir as diretrizes do hospital onde ele está sendo realizado, por exemplo, com planejamento de contingência, comunicação, gerenciamento dos participantes na pesquisa, notificação de violações dos protocolos, quer dizer, eu estava seguindo um determinado protocolo e tive que suspender, ou eu tive que modificar o protocolo para atender a atual circunstância, né? E, principalmente, a tentativa da comunicação com os comitês de ética. Se o experimento for alterado, nós devemos atentar para isso, com essa adequação a novas restrições ou diretrizes organizacionais, nós devemos atualizar imediatamente o protocolo de avaliação registrado, no caso no Brasil, na plataforma Brasil, e descrever o que e por que está sendo alterado. Para quê? Para não comprometer uma possível aceitação da sua publicação em jornais de grande impacto, porque tem que haver uma consistência entre a metodologia e os protocolos que foram registrados. Contactar também as agências financiadoras das pesquisas a respeito de atrasos, possíveis atrasos, ou mudança no andamento da pesquisa também, em virtude da atual situação. Os estudantes de iniciação científica em fisioterapia, eles deverão manter-se atualizados com as diretrizes que a universidade a qual eles estão vinculados, garantir comunicação regular com o professor orientador e desenvolver ou modificar os planos da pesquisa, como eu já coloquei anteriormente. Uma alternativa também às pesquisas seriam revisões sistemáticas e conectar perfeitamente as evidências e as práticas que estão necessitando no atual momento. E aí nós pensamos em ultrapassar fronteiras, de que maneira, né? As guerras e as epidemias, no caso a pólio é um exemplo, elas modificaram drasticamente a forma como os cuidados de saúde são prestados. E aí nós poderemos utilizar o que se aprendeu nessas circunstâncias para adaptar atualmente. Então, os pacientes, eles têm atuado de maneira que antes eram impossíveis. Então, nessas circunstâncias, a gente pensa que a remoção dos obstáculos e a rápida implementação de novos modelos de cuidado, elas realmente são confrontadas nesses momentos de guerra. E como eu coloquei antes, nós estamos vivendo um momento de guerra. Com isso, não devemos perder a oportunidade de avaliar as mudanças e resultados importantes para os pacientes. Eu imagino que vocês se deparem com situações assim,
poxa, eu acho que de agora para frente, eu acho que isso aqui vai ser até melhor do que o que eu já fazia antes. Ou então eu vou cuidar da minha casa desse jeito, diferente do que eu fazia antes. Ou eu vou cuidar do meu filho desse jeito, diferente do que eu fazia antes. Nós temos que trazer algo de diferente e de positivo para tudo que nós estamos vivendo atualmente. Os ensaios comparativos, eles estão em andamento, e lembrando que hoje nós temos, diferente dessas guerras e da época da polio, nós temos outras oportunidades tecnológicas, inclusive essa que nós estamos tendo agora com o Café Web. Mas em relação às pesquisas, nós temos prontuários eletrônicos que em outras gerações não existiam, uma rápida avaliação do impacto de alguns experimentos. Então, alguns pacientes deixaram de usar a cloroquina, por exemplo, porque começou-se a perceber a morte de alguns pacientes, então rapidamente nós estamos nos reajustando. Lembrando que o trabalho em equipe e colaboração mútua é extremamente importante, tanto dentro da própria profissão, como diante de toda a equipe que existe. As organizações, elas, então, precisam ter essa colaboração mais aberta, para garantir que essa melhor experiência, né, com maior engajamento e adequação dos profissionais certos à frente de alguns trabalhos. E aí eu queria trazer para vocês as recomendações de trabalho em equipe também. Quando você chega no seu serviço, você deverá se apresentar, porque pode ser que mude a equipe, né? Quebrar aquele gelo, criar logo um vínculo entre a equipe, lembrando que criar vínculo não significa, né, contato físico, incentivar as pessoas a falar, a questionar e a colocar, expressando, né, suas preocupações, explicar à equipe de que maneira você poderia atuar, principalmente se você é um profissional que atuava numa determinada área do hospital, vamos supor, e você está sendo deslocado de função, por exemplo. Então, todos da equipe, eles devem saber o grau de conhecimento e de conforto com aquela atuação que eles estão expostos. Verbalizar o processo de pensamento que você está fazendo agora e qual vai ser o próximo passo. Pedir ajuda sempre que for necessário, sempre que você se deparar com uma situação que você não sabe qual conduta tomar. Sempre feche o círculo de comunicação. O que isso significa? Solicitar e confirmar o recebimento de uma mensagem. Então, eu estou mandando uma informação e depois que, se alguém me pedir uma informação, eu já reporto que eu enviei essa informação, né? Ou essa instrução. Todos estão sentindo a pressão, pessoalmente e profissionalmente. Então, vamos cuidar e ser cuidados também uns pelos outros, com mais empatia, com mais tolerância. Ajudar os outros se você acha que eles estão relutantes em perguntar. Confie também nos seus instintos. Tem uma coisa, assim, que eu digo, que os meus anos de formação, né, os meus anos de vida, eles não conseguem tirar de mim, que é a minha maturidade, a minha experiência, tá? E aí, então, normalmente, o profissional mais velho, ele realmente pode ser o profissional mais experiente, porque já lidou com várias situações ao longo da vida, né? E respeitar a hierarquia, o líder. Hoje em dia é tão fácil, né, a gente julgar, tão fácil a gente responder e clicar. Então, respondeu, antes de enviar uma mensagem, leia, reflita se aquilo dali realmente é significativo, se aquilo não vai ser lido como uma agressão, tá? Tire suas dúvidas assim que possível no local adequado. Muitas vezes a gente não pode falar certas coisas na frente de um paciente. E a minha mensagem final, ou quase final para vocês, é baseada em alguns autores que eu já li. Então, mais do que nunca, nós estamos vivendo o learning by doing. Quer dizer, nós estamos fazendo e aprendendo e readaptando diante desse cenário atual. Por quê? Porque nós estamos numa era de digitalização, de disrupção, com alguns paradigmas que se tinham, alguns padrões, né? Uma desmaterialização. Hoje em dia nós temos virtualmente o mundo aos nossos pés e ao nosso alcance. E também com isso uma maior democratização. Se uma pessoa de conhecimento mais inferior, né, profissionalmente,
falando, ele quiser acessar talvez uma base de dados, e ele quiser ler, e ele quiser ouvir, ou ele quiser acessar uma live, né, que hoje é tão comum, ele vai ter esse acesso mais democraticamente, principalmente porque qualquer estudo a respeito de Covid-19 estão liberados os artigos na íntegra nas plataformas. Então, há um desafio pessoal, que seria de reinventar-se e também flexibilizar-se. Nós mesmos, né, que estamos ministrando palestras e tendo que reorganizar nossa rotina de sala de aula, por exemplo, nós estamos tendo que aprender novos recursos tecnológicos, novas plataformas de apresentação da aula, inclusive essa aqui, para poder levar o conhecimento adiante, porque eu sempre digo, o conhecimento não pode parar. E devemos lembrar do seguinte, que só 30% dos nossos genes determinam, de fato, quem nós somos, porque o estilo de vida e o ambiente em que nós estamos inseridos, eles são capazes de silenciar genes ruins. Então, em que circunstância você gostaria de silenciar os genes ruins que você tem? Ou de que maneira você poderia dizer isso para o seu paciente, para ele fazer diferente na vida dele, para silenciar esses genes ruins? Então, os nossos desafios como profissional de saúde são justamente esses: ensinar os nossos pacientes a se reinventar e ser também mentalmente flexível, porque agora nós não estamos sendo capazes de ouvir assim, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim para sempre. Não é verdade isso, não é verdade. E eu acho que aquele que conseguir se adaptar melhor, como dizia Darwin, é aquele que vai sobreviver diante esse novo normal que nós vamos nos deparar. E aí eu trago novamente aquela primeira pergunta que eu comecei. Podemos afirmar que o assoalho pélvico seria um pequeno tópico diante da pandemia do Covid-19? Eu confesso que quando eu imaginei esse tema, eu achei que eu ia pegar apenas a tosse, e esses pacientes tossem mais e têm mais incontinência urinária, mas eu me deparei com um novo universo e realmente direcionei a minha palestra com um outro enfoque mais amplo, tá? E eu acho que isso é que nós devemos estar fazendo individualmente nesse momento. E eu gostaria, então, de terminar o Café Web e me colocar à disposição de vocês, através do e-mail, das redes sociais, e lembrar que a ideia é estar levando conhecimento com qualidade para vocês dentro de casa, porque nós acreditamos que é mudando o nosso mundo que nós podemos impactar e mudar o mundo de muitas pessoas.